aí galera, tudo bom? Hoje quem tá aqui pra conversar com a gente é Ian Ramil. E aí Ian, tudo bom? Beleza, tudo certo. Me conta como tudo começou. Começou com 9 anos, quando eu ganhei a primeira guitarra. E já de cara saí tocando os acordes que eu sabia, já fazendo a primeira música, que eram 2 acordes no caso. Aí desde aí fiz o colégio e tudo mais, fiz teatro no colégio, fui fazer teatro, vim para Porto Alegre fazer jornalismo, depois passei para o teatro, sempre nesse período compondo, e aí depois entendi que o que eu tinha que fazer mesmo era música, e aí comecei a me dedicar quase que exclusivamente para música, assim, tudo que é da composição, shows e tudo mais que envolve, né? Uhum. E, bom, vem uma família de músicos, né? Isso te influenciou muito? Como é a tua relação, tanto com teu pai, com teus tios e tua família, na música? Uhum. Certamente, né? Essa coisa que nem ser do circo, assim, filho do trapezista, é natural que ele vai ser trapezista também, né? É uma coisa que tu passa a vida inteira envolvido, então tu acaba te acostumando, te habituando a estar no meio de gente fazendo música, tu acaba fazendo música também, tu vai indo, quando tu vê tu tá com a atenção voltada totalmente para aquilo ali, assim, né? Então foi super natural e a influência deles a nossa relação é ótima, a gente adora trocar muita informação, mostrar as coisas que tá fazendo um pro outro, então é muito produtivo, assim, sempre. Então, toca Artigo 5º aí pra gente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mas você, se quiser, pode cagar nesse artigo. E se tiver poder, pode cagar nessa Constituição que dá nada, que dá nada, que dá nada, que dá nada. Todos são iguais perante a lei. Muito obrigada. Bom, depois a gente vai falar do novo disco. Primeiro eu quero que tu conte um pouco pra galera como foi tu gravar na Argentina o primeiro disco. Por que tu gravou lá? Tu conhecia alguém? Como foi? Eu fui pra gravar lá com o Matias Cella, que é o produtor, que era um amigo meu já de bastante tempo, a gente vinha se falando e tinha vontade de gravar o disco junto. E aí, na época, eu falei pra ele, Matias, vem pra cá, vamos gravar aqui, não sei o que, os músicos estão aqui. Ele, não, vem tu pra cá, vamos gravar aqui, porque aqui tem estúdio, tem não sei o que, tem não sei o que. Os músicos estão todos aqui, são geniais. Aí eu fui pra lá e tal, e foi uma aventura gravar o disco, assim, porque eu cheguei e conheci os músicos no dia que eu comecei a gravar, né? Primeiro dia de gravação foi o dia que eu conheci os músicos, eles já estavam com as canções lá que eu tinha mandado pro Matias, eles já estavam trabalhando os arranjos. E aí depois, quando eu cheguei lá, a gente já conversou, já saiu tocando, já saiu gravando o disco. E aí depois se tornou um processo longo, porque eu adoeci na época, então eu só consegui gravar as vozes
no final do ano, isso era abril de 2012, só voltei em outubro de 2012 para gravar as vozes. Depois voltei no início de 2013 para a gente seguir aí editando as coisas e finalizando alguns arranjos. E aí depois a gente foi terminar o disco no final de 2013 e resolveu lançar em 2014. Então foi um processo de 2 anos, né? Diferente do disco novo agora que eu fui com a minha banda que já estava comigo há bastante tempo, a gente já se conhece muito bem. A gente foi para Pelotas, lá na casa onde eu cresci, na casa onde os meus pais moram hoje. A gente montou o estúdio dentro da casa e gravou tudo nessa casa antiga, uma casa de 1930, 40, assim, com pé direito alto, uma casa linda, cheia de memórias e coisas, assim, uma casa viva para mim, assim, né, onde eu passei dos 5 aos 17 anos, assim. E aí a gente nesses 15 dias gravou o disco e depois, isso em janeiro agora de 2015, e aí a gente passou de janeiro até agora, o presente momento, até a semana passada, trabalhando em cima das coisas para finalizar o disco, e aí fizemos o crowdfunding para pagar a finalização dele, fazer o disco físico, CD, né, pagar a assessoria de imprensa, divulgação e toda essa parte que é super importante também depois da parte gravada. E foram 2 processos bem diferentes, assim, muito ricos. No primeiro disco eu não teria, acho que, condições de fazer o que eu fiz agora nesse, que foi eu produzir tudo, organizar a produção junto com o Guilherme Seron, né? E agora eu achei que eu já tinha maturidade suficiente para fazer, já tinha aprendido o suficiente lá naquela ida para Buenos Aires do primeiro disco. Eu aprendi muito com o Matias, aprendi muito com os músicos de lá, então foram 2 processos bem diferentes e muito ricos, assim, para mim. Qual é a principal diferença de um CD para o outro, em termos de música, assim, que a tua evolução e tudo mais, o que tu destaca? O que tu acha? Esse faz pensar muito, esse último disco. Me faz refletir muito mais. Legal. Eu acho que ele é fruto de uma reflexão muito maior minha também, assim. As músicas todas são desse período que eu falei que eu estava lá de 2012 a 2014, que foi o período que eu fiquei terminando o primeiro disco. Eu compus todas as músicas praticamente que estão nesse segundo disco. Daí 2012 e 2013 foi quando eu compus esse disco que saiu agora. E de uma época que eu comecei a ter um envolvimento muito mais, me interessar muito mais pelas coisas externas, muito menos pelos dramas pessoais, pelas questões internas, muito mais pelo externo, pelo mundo, comecei a me envolver mais e envolver a minha música nisso também, assim, porque na real é uma coisa que eu sempre tive envolvimento, comecei a achar que a minha música deveria refletir essas minhas reflexões sobre o mundo além de mim, entendeu? Então o primeiro disco eu vejo ele muito mais como um disco um disco mais pessoal mesmo, que é muito mais letras que falam de mim, eu falo de relacionamentos ou outras coisas mais abstratas, assim, abstrações maiores, e esse é um disco muito mais cru, muito mais direto, né? Acho que muito mais maduro no sentido de saber dizer melhor o que eu quero dizer também, e de uma preocupação maior com as letras e de querer dizer coisas mais objetivamente também com as letras, e que bom ouvir isso, porque para mim também a minha ideia é colaborar, contribuir com a minha música, com a minha arte, colaborar com a reflexão a reflexão geral das pessoas que se envolvem, que chegam até ela e tudo mais, sabe? Não ficar... Sinto falta de que a música também vá um pouco mais para esse campo, assim, né? Porque parece que a música acaba ficando muito alheia, né? Ultimamente a sensação que eu tenho é que os compositores e tudo mais, não, claro, tem exceções, ótimas exceções, mas a grande maioria dos compositores mantém uma pegada sempre canções de amor e tudo mais. A gente vive numa época muito... Assim, né? rola um repetir assuntos, assim, ad infinito, assim, que já não me interessa mais, assim, como compositor, como artista mesmo, assim, né? Então acho que a música tem que, assim como ela ocupava na época da ditadura uma posição mais político-social mais clara, direta, pelo fato de ter um inimigo comum, vamos dizer assim, que era a repressão, a ditadura, né, que todo mundo olhava e dizia, bom, esse aqui é o nosso inimigo, então vamos falar mal, vamos escrever contra ele. E aí, claro, o desafio de não poder falar mal, então os
compositores, poetas geniais da época, lá como o Chico, eles criavam outras maneiras mais subliminares de pisotear, de ir contra aquele negócio que oprimia eles e tudo mais, oprimia toda a classe social deles, assim, que é basicamente a mesma classe da qual a gente faz parte, que é a classe média, né? E hoje em dia é uma classe média que parece muito confortável com a situação, né? A gente ouve críticas, música mais crítica, mais posicionada, assim, vindo da periferia, mas dentro da classe média parece que tem uma ação de muito tempo já de esses artistas, músicos, compositores de classe média, eles se manterem alheios, né, de alguma maneira sobre o contexto todo, porque a gente, querendo ou não, a gente veio de uma situação privilegiada, a gente é favorecido perto da maioria da sociedade, assim, nós, classe média, que nascemos com condições e tudo mais. E se conforma, né? E aí, claro, tem uma coisa que naquela época tinha um inimigo muito claro, que era a opressão, ditadura, classe média oprimida, ponto, né? Então, tipo, eu sou classe média, aquele cara está me oprimindo, esse cara, essa instituição, essa figura me oprime, eu vou bater nele da maneira que eu puder, né? Se eu sou músico, eu vou bater com a minha música, se eu sou cineasta, eu vou bater com o meu cinema, se eu sou escritor, eu vou bater com a minha literatura. E hoje em dia a gente não tem esse inimigo muito claro, né? O que é esse inimigo, o que é essa figura que nos oprime, não só enquanto classe média, mas enquanto humanidade, né? Enquanto organização da espécie, assim, o que nos pisoteia, o que a gente não consegue enxergar que nos pisoteia, sempre tem alguém nos pisoteando, né? Não é algo tão claro, mas tem ali. O que eu vejo assim hoje é justamente isso que tu tá dizendo, assim, aquela coisa, não tem, tá, a ditadura ali, mas tá acontecendo alguma coisa. Mas as pessoas, se não tem um nome, não tá acontecendo nada. É que não tem uma coisa não tem um inimigo tão evidente como era a ditadura, né? A gente vive a princípio num estado democrático de liberdade. A gente a princípio tem liberdade, né? A gente tem liberdade, até que ponto, né? Sim. E que tipo de liberdade é essa que a gente tem? O que a gente faz com as nossas vidas? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente deseja as coisas que a gente deseja? Como a gente é oprimido pelas instituições, pelas leis ou pela mídia, por exemplo, pelo sistema no qual a gente está inserido, de que maneira isso, né, de que liberdade é essa em que a gente, classe média, sei lá que classe é difícil hoje em dia, porque já ouvi falar que classe média desde 2003, sei lá, não posso estar falando mesmo, mas que a classe média se a pessoa recebe um salário mínimo a 1.200, ela é classe média, então, ou seja, a gente é classe alta. Eu, no caso, sou classe média porque eu sou músico, mas a gente vem de famílias, de classe média alta, vamos dizer assim. E uma classe média alta muito confortável, e que na verdade se acha super livre, mas na verdade ela não é livre, né? Essa liberdade, ela é uma mentira construída, né? E propagada todo dia pra gente acreditar que a gente é livre, de que a gente tem de fato escolhas e poder de decisão, e que liberdade é essa numa sociedade onde uma pequena quantidade de pessoas tem fortunas e fortunas, vivem encarceradas dentro das provisões particulares que constroem para si mesmo, e uma massa completamente miserável e que provavelmente vai continuar miserável até o final da vida se a gente, classe média dominante, artistas, políticos, professores, a elite intelectual ou a elite financeira não tomar uma atitude para tentar de fato equilibrar. Só que, claro, essa elite financeira ela não tem interesse em equilibrar as coisas, porque ela vive justamente da exploração dessa classe
que é educada e construída e mantida para servirem a eles todo o tempo. Eles criam a massa para terem quem trabalhe para eles, né? Para aumentar cada vez mais o seu poder, as suas posses. Eu ouvindo assim, principalmente todas as músicas, mas tem várias que justamente refletem muito nisso, né? Bom, eu conversando com familiares, amigos, justamente diz isso, que esse CD me lembrou muito algumas músicas, por exemplo, do Legião Urbana. Justamente isso, né? Daquela coisa, deixar entre linhas, mas ao mesmo tempo, né? Sabe que eu até é chato, mas eu odeio Legião Urbana. Nunca Sério? Eu adoro. Nunca ouvi Legião Urbana, assim, não suporto. Mas é uma coisa mais musical, uma barreira mais musical, então eu acabei, como eu sempre me liguei muito na música, assim, as letras sempre foram parte secundária para mim das canções. Sempre ouvia, às vezes eu cantava uma música durante muito tempo, assim, anos, tocando uma música no violão, cantando, e eu nunca tinha parado para objetivamente prestar atenção na letra do que eu estava falando. Era mais como as palavras soavam e o que a música me dizia, muito mais do que objetivamente estava sendo dito, né, verbalmente ali, assim, né. Então acho que eu nunca me liguei muito no Legião Urbana por causa disso, assim, porque eu nunca gostei musicalmente deles, nunca gostei das canções, nem dos arranjos, nem de nada, assim, e as letras eu acabei que nunca, agora tu falou, eu fiquei pensando, até vou dar uma lida nas letras, porque é o grande atrativo do Legião, acho que sempre foram as letras, assim, né. Pra mim, pelo menos, sempre foram. Pois não, é bem curioso, vou dar uma pesquisada mais no Legião Urbana, então. Mas e as participações? Quem participou do CD contigo? Quem participou foi o Felipe Cato, que é um cantor daqui de Porto Alegre, que mora em São Paulo, que está fazendo um sucesso enorme, assim, um grande cantor, assim, um grande amigo. E ele cantou na faixa título chamada Deriva Civilização. E a minha prima, Gutia Ramil, que é uma multi-instrumentista, assim, genial, ela é a mais musical da família toda, eu digo, ela é incrível. E ela cantou o Artigo 5º comigo, que aliás o Artigo 5º é uma parceria minha com o Léo Prato, que é um compositor daqui de Porto Alegre. E o Alexandre Kumpinski, que é da Apanhador Só, que é um amigo meu de muito tempo já, também tem muito tempo composto junto e trabalhado, e todos os discos deles têm músicas minhas, o meu primeiro tem músicas dele também, músicas parcerias nossas, né, em ambos. E aí esse disco agora, Deriva Civilização, casualmente não tem nenhuma música em parceria com o Kumpinski, mas eu convidei ele para cantar uma música que chama Voz da Indústria, que é uma parceria minha com o Daniel Mann, que é um compositor baiano que mora em São Paulo, tá, outro grande amigo, assim. Então são esses três, é o Felipe Cato, a Gutia Ramil e o Alexandre Kumpinski, que participam do disco. Então tá, muito obrigada, Ian. Vamos de mais uma música então para finalizar? Vamos? Pode ser? Tá. E não esqueçam de olhar todas as redes sociais do Ian, as redes sociais da Over, e a gente tá lá no Catarse, né, para vocês ajudar a gente e pra gente continuar fazendo essas entrevistas. Eu vou terminar tocando uma que chama... que fala do querer não se envolver dentro dessa engrenagem que nos carrega dia após dia. Chama devagarinho.
fora de cada um de nós. A vida urbana é plana, enganando a veloz. Vida urbana. Deixa ralentar o motor, deixa ralentar o motor, deixa ralentar o motor, deixa ralentar.